Prezados queridos, Deus os abençoe mais uma vez. Quero saudá-los na graça e na paz. E hoje mais uma meditação. E hoje o nosso assunto é o engano que Jacó empreendeu contra o sogro, ou seja, Labão engana Jacó e Jacó engana o sogro. Então nós vamos falar hoje sobre Labão engana Jacó. Esse é o nosso assunto. Pois bem, na última vez nós vimos que a mãe induziu o filho a enganar o pai, e agora Jacó vai para a terra da Síria, lá em Harã, e lá ele é enganado pelo sogro, e depois ele engana o sogro. Vamos ver então? Pois bem, Jacó tem uma experiência ruim de ser enganado pelo sogro, como nós vemos no capítulo 29 e do verso 23 ao 25, quando ele trabalha pela filha mais nova, mas ele coloca a mais velha, e assim ele é enganado. Ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Ele enganou o pai e agora está tendo a experiência de ser enganado também. Em lugar algum da Bíblia se diz que enganar os outros é bênção. Então, se enganar é uma coisa ruim, ela só pode representar a maldição. Jacó tem a mesma sorte como disciplina. Ele lembre-se aqui, como eu já venho falando em outros estudos, que maldição é mais uma palavra para disciplina. Jacó ele tem prejuízo com o trabalho, né? Nós vemos que no capítulo 31, verso 4 a 7, eu gostaria de ler, diz o seguinte: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que dizia: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era nosso pai ajuntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido vosso pai, mas vosso pai me tem enganado. Por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. E aí é interessante que ele está conversando, dizendo sobre essas questões como ele vem sendo prejudicado, enganado pelo sogro. Muito bem. 10 vezes ele diz aqui, foi mudado o seu salário. Ele enganou o pai, é enganado pelo sogro, tomou a bênção do irmão por meio de esperteza, como nós já vimos, e agora Jacó é enganado. E agora ele, no capítulo 31, ele engana
o sogro dele. No verso 20, né? Que ele vai enganar ele, dizendo o seguinte: Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando saber que ele fugia. Ele pegou tudo e desapareceu, aproveitou que o sogro foi fazer a tosquia das ovelhas, né? E nesse período ele vai e desaparece, foge, né? Então, quando Jacó comunica às suas mulheres o desejo de voltar para a sua terra, elas deixam escapar que estão magoadas com o pai e sente-se vendida como escrava, como a gente vê no capítulo 31, verso 14 até o 21. Elas dizem: ainda há esperança para nós na casa do nosso pai, porque ele nos vendeu e comeu o dinheiro. Então nós vemos que as filhas estão magoadas com o pai, sai de lá magoado e vai levando um outro problema que teria que ser resolvido, né? Você está vendo como é que é as coisas? Um abismo chama outro abismo. E ela diz assim: porque toda a riqueza que nós temos, Deus tirou do nosso pai e nos deu. Então eles tomam a decisão de sair e ir embora. Pois bem, agora veja que coisa. Quando ele sai, o que acontece? O relacionamento aqui não estava nada bom, elas estavam se sentindo muito ruim com o tratamento por parte de Labão, vendo que suas filhas e Jacó tinham fugido, foi no encalço deles para lhe fazer mal. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, impediu que ele fizesse mal, porque no capítulo 31, verso 22 e 23, vai mostrar isso, que ele saiu na intenção de prejudicar Jacó. Só que no verso 29, diz que Deus viu, impediu e disse a Jacó: guarde que não fales nem bem e nem mal a Jacó. Deus ainda teve misericórdia e impediu que ele fizesse, porque ele poderia fazer o mal, tomar tudo que tinha, trazer de volta, mas Deus não o deixou fazer. Deus impediu. Então Jacó explica para Labão como foi injustiçado. No capítulo 31, 38 a 43, ele faz uma narrativa mostrando como foi enganado, né? E Labão, vendo que não podia fazer nada diante daquela situação, termina a confusão fazendo uma aliança entre ele e Labão e as filhas e os empregados dele e os de Jacó. E aí, com essa aliança, ele volta para trás, dizendo: junte pedras, juntaram e fizeram uma coluna, e comeram e beberam, e fizeram um juramento dizendo que aquela coluna era um marco, como prova de que ele não passaria para lá para mal, e nem ele para cá. E ainda ele disse: se arrumarem outras no lugar da minha filha e tal. Parece que ele está tão preocupado com isso, mas é porque Deus não deixou que a coisa acontecesse do jeito que era para acontecer. E aí nós vemos que quando Jacó fugiu para ir à sua terra, Raquel roubou os ídolos de seu pai. Em Gênesis 31, 19, diz os entendidos que em cultura oriental que esse tipo de crime era punido com a morte do infrator, caso ele fosse pego com o produto do roubo. Jacó, que não sabia do acontecido quando o seu sogro o acusa de ter roubado os seus ídolos, diz: se você tinha saudade da sua casa, por que roubou meus ídolos? Né? Porque ela achava que Jacó estava por trás disso, mas era mulher e ele não sabia. Então ele
ele fala o seguinte: com aquele com quem você achar os teus ídolos sejam mortos. Nota, ele pronuncia uma morte, sem saber que a esposa tinha roubado os ídolos. Aí no verso 31, ou melhor, capítulo 31, 30 e 32, ele não encontrou, pois ela tinha escondido debaixo da sela do animal, e ela diz que está menstruada e que não pode se levantar diante dele. Depois dele ter entrado nas tendas e procurado, não conseguiu achar. Então, a Bíblia diz que a Raquel, depois de um certo tempo, morre, né? Ela morreu depois de algum tempo do parto de Benjamim, no capítulo 35, verso 16 a 19. Diz que ela morreu do parto. De acordo com Gênesis 31, 34 a 35, Raquel enganou seu pai e a seu marido. Nota bem, olha a sequência de engano. Agora engana o marido e engana o pai também, né? Observe que essa história de enganar os outros vai andando na família e se perpetuando, né? E eu fico imaginando que pode ter alguma coisa por trás também dessa questão da morte dela, porque ele diz assim: aquele com quem contar os teus ídolos seja morto. E estava lá, ele só não achou. E é estranho a gente pensar que um pouco depois a Raquel morre de parto. Então veja, Jacó engana o pai, depois ele engana o irmão, depois engana o sogro, depois o sogro engana ele, a esposa engana o pai e engana o marido. Gente, maldição existe. A gente tem que largar a mão do pecado, porque o pecado destrói. Precisamos ser sinceros. A Bíblia diz que nós não devemos andar mais nas práticas antigas, mentindo, enganando e sendo enganado. Então, que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo.